avô morreu muito cedo, que era um professor da Faculdade de Medicina, chamava-se Enjolras Vanpré. Era um professor muito conhecido, mas ele morreu dando uma aula na Santa Casa com 53 anos. Foi presidente do Banco Comércio e Indústria, ao mesmo tempo que ele era um homem importante, um banqueiro, era extremamente ligado à família. Na hora do almoço, que antigamente as pessoas almoçavam em casa, ele almoçava e passava em todas as casas. Assim, tocava 2 vezes a campainha e nós todos estávamos almoçando e ele chegava, dava uns tapinhas assim no rosto da gente para ver se estava tudo bem e tal, depois ia embora para o banco. Aqui são todos os meus antepassados. Meu avô Vanpré, minha avó, meu pai com as 3 filhas, minha mãe que era muito bonita. Meu pai também era bonito, mas enfim. Isso era muito difícil. Era e hoje ainda é difícil. Para criar filho, trabalhar na roça. A gente não tinha condições. Aí a gente queria fazer, passar um rapaz, perguntando quem queria fazer foto assim para ficar de lembrança. Aí eu falei, Zé, vamos fazer aí. Ele levou as fotos e fez, mas teve que pagar de 2 vezes. É por isso que hoje ainda serve de lembrança, onde eu tô tá aqui. Eu tinha 18 anos e ele tinha 17, que ele é mais novo do que eu nessa foto. Eu vim para São Paulo em 1950. Em 1957 foi quando eu nasci, que doido. Então eu vim em 1973. Então, fazem 38 anos que eu moro em São Paulo. E como meu sonho era trabalhar para pessoas de alta sociedade, era o meu sonho. E esse meu sonho foi realizado. Só que para que eu trabalhasse para essas pessoas, eu comecei do baixo. Comecei como faxineiro. Na época eu trabalhei para a família Oscar Americano. Foi a primeira família que eu trabalhei aqui em São Paulo. E foi para eles que eu trabalhei como faxineiro. De faxineiro passei a ser copeiro. De copeiro passei a ser o mordomo da casa. De mordomo passei a ser chefe de cozinha. E é isso. Eu tenho esse livro, que é um livro da Avenida Paulista, feito pelo Benedito Toledo, e aqui ele mostra um pouquinho como era a casa, com os azulejos, que agora também não estou enxergando nada. Aqui, esta estátua está em casa de uma minha prima. Aqui tem, era a escada, debaixo da escada tem uma cadeirinha que está na minha casa e uma mesinha. Hoje tem um prédio lá e tudo vai mudando, você tem de aceitar. E uma coisa bem interessante é que a minha bisavó, Amélia Sabino de Oliveira, perdeu um filho com quase 50 anos e começou a pintar. E ela foi uma pintora que eu acho extraordinária, fez escultura. Esse é dela, é de Poços de Caldas, o Antônio Cândido que me ofertou isso, que eu fiquei muito contente, que eu tinha muito pouco quadro dela. E ele me deu quando desmanchou. Aqui é do Paulo Pereira do Vale, que aliás eu tenho outra. Então, nessa ocasião, Paulo Pereira do Vale, todo mundo comprava Paulo Pereira do Vale. Então, você chegava na casa das famílias, todo mundo tinha. Esse é o Rio de Janeiro, que eu acho muito bonito. A casa que eu morar, esse quadro tem que estar com ele, na frente da minha porta. Por quê? Porque eu gosto. É ideia minha mesmo. Coração de Jesus e Coração de Maria, eu sempre tenho que estar com ele na entrada da minha porta. Eu gosto das minhas coisas, como eu comprei essas xícaras, esses copos eu ganhei, aí eu deixo aqui, meu micro-ondas aqui, minhas panelas eu uso aqui. O que eu tenho de enfeite somente os copos, os pratos, tudo guardado, só isso mesmo. De enfeite eu não tenho, porque não tem onde colocar, filho. Se eu tivesse uma casa grande, eu ia ter o sofá, ia ter
ia ter o sofá, ia ter a mesa. E aí eu podia enfeitar mais, mas como não tem, eu feito como eu posso, assim. Essas luminárias são de desenho meu, essa aqui também. Essa é bem interessante, que ela é de chapa de fenolite. Chapa de fenolite é o que se usa de circuito impresso para chapas de computador. Então, uma área de pesquisa além das ruas são assim, Florencio de Abreu, Santa Efigênia, 25 de Março. São endereços importantes para qualquer um que queira decorar a sua casa. Precisa conhecer muito bem essas ruas. Essa foto é interessante, que eu devo ter 1 ano de idade, e aqui aparece o Bidu, que é esse cachorrinho aqui, que eu guardei até hoje. Esses são os Googles coloridos, né, que são as figurinhas chaves, né, da coleção de Googles, que eles têm várias cores, né, então acabaram incorporando aqui a decoração do quarto. Essa casa começou com uma reforma da minha sogra. Depois ela veio com uma reforma minha. Tem um monte de gente que se mete na sua casa e sai da sua casa e vai fazendo assim. Mãe, sogra, irmã. Então você vai fazendo, você vai ouvindo e você vai transformando. No final você fala assim, peraí, eu não quero nada disso. Sai todo mundo que eu vou fazer do meu jeito. Vou errar do meu jeito, preferível, né? E as flores da minha casa são parte da casa, elas moram aqui junto comigo. Eu só não cobro aluguel porque elas não podem. Às vezes eu falo assim, você não tá florindo, eu vou te cortar, e daqui uns 20 dias ela tá lá, assim, ó. Porque a gente tem de tudo, a gente tem orquídea, a gente tem sapatinho de judeu, a gente tem primavera, a gente tem pé de amora que resolveu vir, a gente tem, aqui é uma jade, que é uma flor azul, linda, que depois... E as flores assim, nasceu uma, a gente faz um evento, tem cactos lá em cima também. A gente para tudo, pega o vaso onde nasceu, a gente põe e põe num lugar. Então a gente vai premiando, elas vão adorando, porque elas são todas, né? Minha mãe sempre fez muito arranjo de vaso em casa. Então, digamos que é uma coisa de desde pequena eu via, né? E eu gosto, eu acho muito gostoso arrumar flor e florir a casa, né? Olha, é um hábito tão antigo, né? Eu sempre vivi em casa com flor. Eu acho que traz, assim, alegria, traz cor, né? Você não acha bem? Uhum. Dá a impressão de cuidado. Traz presença. Presença. Senão fica uma casa muito casa fria, né? Sem flores. Essa orquídea, ela era da chácara da minha avó. Depois ela passou a ser da minha mãe e agora ela está aqui. Tem muitos anos. Essa flor aqui, ela tá com a gente já há bastante tempo. Essa aqui foi minha filha, participou de uma rifa quando a gente trabalhava ainda na 25 de março, que a gente guarda de lembrança até hoje, que era uma cesta com um urso e esse arranjo. Então o arranjo a gente colocou aqui, que a gente guarda até hoje, né? Tá sempre aqui e o ursinho, ela dorme com ele. Eu também tenho tem esse dom também. Eu já não posso ter muita planta dentro de casa porque eu tenho dó, porque ela não respira, entendeu? Então o apartamento fica fechado, então... E lá eu tenho umas orquídeas que ela pega bem no sol, então já estão sorrindo para mim, já colocaram flores agora na primavera. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, então tudo isso para mim é vida. É minha vida. Eu me chamo
Hilda Maria Ferreira Pinto, sou nordestina, como a maioria dos paulistanos, né, nordestinos. Eu gosto muito de rosas, né, plantas, eu adoro plantas. E se eu pudesse, até moraria numa casa enorme para fazer um jardim bem lindo. Mas como eu não posso, eu vou colocando mesmo as artificiais. A gente vai fazendo, tentando ver alguma coisa, utilizando a PET, fazendo os vasos diferentes, na reciclagem das garrafas PET, né? Então eu procuro ter, não dá para ter a natural, eu vou colocando a artificial. Aqui eu coloquei de qualquer jeito, que era para ser num vaso grande. Aí quebrou meu vaso, eu acabei fazendo um vaso de garrafa PET e deixei assim mesmo. Mas ainda vou dar uma modificada nele, vou mudar o estilo desse vaso ainda. Eu morava em apartamento, mas não me identificava em apartamento. Sentia falta do sol, de espaço, de quintal. E as crianças foram crescendo, o apartamento foi ficando pequeno. Aí eu resolvi vender o apartamento e procurar uma casa. Tudo que eu queria, porque eu sentia muito falta do sol. E aí eu encontrei essa. E essa, o que mais me agradou foi essa área. De toda a casa, o que mais me agradou e me chamou a atenção, que eu buscava era o sol. E é o que ela me oferece muito. Esse espaço é minha paixão. Porque aqui, o lazer de tudo é aqui. Aqui eu curto com meus filhos, com a minha neta, com os amigos. Então é tanto o sol como a lua, a gente é aqui que curte o espaço. Fim de semana sempre tem visitas em casa, né? Sempre. Quando não é com os filhos e com a neta, é amigos e amigas. E sempre tem, ou é churrasco, uma cerveja, um bate-papo, um salgadinho. Com a neta é a piscina, é brincar por causa do sol. Aqui é o lazer, né? De tudo. Antes eu dava muita festa final de semana, quando eu não trabalhava final de semana. Mas como eu trabalho muito, já estou com 57 anos, então agora eu quero mais sossego. Mas de vez em quando eu gosto de reunir a família, fazer uma paella, porque a paella é menos trabalhosa, entendeu? Para ter uma ideia, nesse apartamento aqui já fiz festa de 100, 120 pessoas. Você acredita? Eu acho que nós podemos ser definidos como festeiros. Nós somos festeiros. Sônia, minha mulher, é festeira, gosta de juntar gente. Eu também gosto de juntar gente. Se quiser, o cúmulo da festa foi que nós demos a casa, até a própria casa, deu uma festa de 40 anos. Quando a casa fez 40 anos, nós fizemos uma festa de 40 anos e a casa convidou aqueles que tinham vindo para ela a visitar, tinham vivido nela nos últimos 40 anos. Mas quando nós começamos a construir a casa foi em 61, 62. 61, 62. Nós tínhamos 2 filhos, né? Se há de convir que a vida evoluiu, os filhos são 5, hoje são 12 netos, a casa foi se adaptando à vida. A gente também foi tendo melhor condição financeira, pôde aumentar. E foi isso, quer dizer, ela acompanhou o crescimento da família. Aqui é onde tudo começou. Sônia e eu, o casamento, minha sogra, minha mãe e as 2 irmãs de Sônia, uma aqui e outra aqui. Mademoiselle d'Honneur. E daí aconteceu que juntou esse povo todo. Então, essas fotos eu gosto, eu pus tudo aí, as fotos da minha família, né? Tudo aí, do aniversário da minha filha, olha da minha sogra aqui, ó. Até do senhor que eu cuido dele tem aqui, ó, ele tá aqui, ó. A mulher, a esposa dele que faleceu também, tá aqui, ó. Antes de ela falecer, tiraram a foto e ela me deu uma. E minhas primas lá do Ceará, sabe também? Isso aqui é do Ceará. Minha comadre de Diadema. Aquele aniversário também, que a Alessandra é bem pequenininha. Minha filha é bem miudinha aqui, ó. Tá vendo? O aniversário dela. Então eu ponho tudo aqui. Minhas cunhadas. Meu papai,
que Jesus esteja num bom lugar. Essa é minha princesa. Então esse é o quarto que a gente se vê que é velhinho, hein? Tá bem? Mas a gente guarda com todo carinho, né? Essa aqui é eu, mais a minha esposa. Essa é a sua rainha. Essa é minha rainha. Essa é a dona do meu lar. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Essa minha irmã tá no Ceará. Quando eu vou pra casa dela, lá no Ceará. Ela, desse tempo aí, ela ficou viúva, foi 1 ano e pouco. Aí eu fui esses dias, passei um mês com ela lá, no sítio lá, comendo milho verde, feijão maduro, nossa, foi bom demais. A gente fez um cadastro na prefeitura, né? E com o tempo eles entregaram a chave pra gente, mas era 2 cômodos e um banheiro só. Aí a gente foi construindo e hoje tá aqui onde estamos. A gente curte mais a nossa área, né? Assim, o fim de semana, vai receber amigos, família, né? A gente curte mais na área. A gente faz um churrasquinho, às vezes até a gente almoça fora, põe as mesas lá fora, que é bem ventilada, né? Então a gente fica à vontade aí. Até casamento isso aconteceu aí. Meu filho mesmo casou nessa área. A festa foi aí nessa área. Nós temos um pequeno terraço também que é bem utilizado. Tem uma rede, que eu adoro, assim, um ambiente de relaxamento, de relax, que é muito bom. Meus filhos adoram brincar na rede também. E tem também assim uma pequena horta. Eu gosto muito dessas coisas de jardim. Então estou sempre mexendo. Tem uma oliveira que eu trouxe da Grécia, tem um bonsai de ginseng que eu trouxe da Holanda, da Dinamarca. Então sempre que a gente viaja está trazendo essas coisas. E há pouco também a gente trouxe uma festa bem que não pode faltar numa casa, é um balde pintado de vermelho, escrito fogo em inglês, e é uma pequena churrasqueira. Então agora a gente faz churrascos também A gente sempre curtiu cozinhar e receber os amigos, que a gente não tinha, final de semana tem que almoço com a mãe, ou almoço com os pais, então a gente gosta de ter gente em casa. E aí até quando a gente veio para cá, uma das ideias era abrir essa parede, deixar a cozinha junto com a sala, porque tem muito essa coisa de cozinhar, conversar, tomar um vinho. Então a cozinha lá e fica separado. Então quando a gente cozinha, todo mundo fica lá. Aí quando está pronto, vem para cá e tem essa transição, né, da cozinha para a sala. E como é a gente que faz, né? Então, se a cozinha está bagunçada, mais ou menos, então as pessoas, a curtição fica lá e, né, vai cheirando a comida enquanto vai sendo feita, aí já vai ficando com fome. Mas eu trouxe isso também para minha casa. Eu tenho esse glamour, entendeu? Então, por exemplo, uma festa que eu dou de aniversário na minha casa é garçom, é copeira. Tudo que um milionário faz, eu faço. Eu, por exemplo, quando eu estou em casa sozinho, eu faço meu prato, eu faço minha salada individual, eu faço o meu arroz, a minha carne individual, mas também às vezes eu faço a minha extravagância também, eu gosto da minha comida, pé de galinha, sabe? Mas eu faço tudo aquilo que eles fazem também, entendeu? Porque eu faço para eles, entendeu? Então por que eu não vou fazer para mim, se eu trabalho com isso? Quando eu saio do meu trabalho, eu procuro esquecer. Eu procuro, sabe, entrar dentro de casa e curtir a minha casa, o meu lar, tudo que eu tenho. Esquecer o meu serviço, que lá é o meu serviço. E aqui é minha casa, aqui eu curto, mas eu gosto mesmo é chegar, tomar meu banho, passar meus cremes e aí relaxar. 10 horas cuido da minha janta, que às vezes eu trago já pronta, entendeu? E vou pra rede, ela já ficar olhando o céu, tomando conta dos vizinhos também.
E é isso. E falando com meus filhos, são meus pássaros. Quando eu conheci a Sandra, a gente morava num apartamento na Paulista. Era uma travessa da Paulista, um lugar super, uma vista linda. Aí quando ela voltou para a Espanha, depois que a gente se conheceu, eu, numa das andanças, por aqui, minha mãe morava aqui perto, aí eu sempre gostei desse prédio e perguntei para o zelador se tinha algum apartamento à venda. Esse apartamento estava à venda, subi, me encantei. Estava tendo um bazar aqui, a pessoa estava vendendo os móveis. Aí mandei um e-mail para a Sandra, super empolgado. Olha, o apartamento é assim, 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 tem a entrada por aqui. Eu só faltava fechar os olhos e eu sabia cada canto do apartamento. E aí quando ela voltou para o Brasil, a gente veio ao apartamento só que aí no final eles resolveram alugar o apartamento, porque, bom, tinha uma história longa. E durante 3 anos eu mantive contato com a proprietária, depois já tinha até perdido as esperanças, mas ela um dia me ligou e falou, vou vender o apartamento. E aí a gente conseguiu negociar, compramos o apartamento. Quando eu entrei aqui, ele tinha um banheiro que ele só tinha o piso, as paredes eram madeira, nós tivemos que desmanchar tudo, aí compramos tijolo, contamos, porque condições de chamar um profissional a gente não tem, né? Então a gente contou com o conhecimento do seu José, que ele tinha na área de obras, essas coisas, e ele acabou nos ajudando bastante, tanto com a fiação elétrica nova, com o banheiro, que a gente refez o banheiro, colocamos pia, para dar condições de moradia melhores para a gente. A nossa varanda é especial, tá? Além de a gente ver a rua, onde eu ponho minha roupa para secar, final de ano, onde a gente põe a churrasqueira para assar uma carne, onde meu marido gosta de ficar sentado com o radinho, olhando o movimento da rua, né? Enquanto o pessoal tá no trânsito, saindo para ver, a gente tá sentadinho aqui fumando e olhando o movimento dos carros, no radinho dele, ouvindo as notícias. Eu sempre deixo aberto, só quando tá chovendo, chuva forte, eu fecho. Também para entrar ventilação, deixar a casa mais arejada. Aí, então a gente está sempre com ela aberta. Só uma coisa que eu pensei, isso de ser aberta, fechado, tem uma coisa que aqui no Alto de Pinheiros era a City, né? Então, que é uma coisa curiosa, que você não podia ter muros em frente à casa. O fato de você não poder ter muro fez a casa ficar mais fechada para fora. Você vai no bairro, que hoje em dia, como tem muro, você não consegue mais ver. As casas não tinham muitas janelas para lado de fora, porque senão ficava devassada demais. Então eram poucas janelas, com muitas grades, e na verdade as casas se abriam para o quintal no fundo, que é de onde vinha a luz e tudo. Então acho que acabou sendo uma característica. Por não ter muros, as casas ficaram mais fechadas para a rua. Quando eu cheguei aqui, a gente comprou assim por um preço variado, um pequeno, entendeu? Que não é coisa da gente, é o tipo de coisa assim, vamos supor assim, esvadido. Mas quando eu entrei aqui para dentro, as dívidas eram tudo empenduradas com a prefeitura, com a Eletropaulo, Sabesp, eu legalizei tudo e deixei tudo em ordem. Aqui mora meu filho, eu, meu marido, nós e a minha filha. Então, meu filho mora na parte de cima, nós moramos no meio e minha filha mora na parte de baixo. Meus filhos já vieram para aqui já grandinho. Já o mais velho veio com 7 anos, a menina veio com 5 e o menino veio com 3. Quando começamos a construir, tinha um filho só, o mais velho, o Cândido. Meu pai havia me dado um apartamento que nós vendemos e fomos construir a casa. E não foi fácil naquela época, porque foi justamente na época
em que começou a inflação no Brasil. A inflação começou no período Juscelino, que foi no final dos anos 60. Eu tive que contrair dívidas para acabar a casa. Na hora de fazer os armários, não cadê dinheiro para armário? Não tinha, então Sônia, vamos mudar sem armário. Mas sem armário não dá para mudar. Enfim, a gente deu um jeito lá e mudamos para cá. E aí a vida foi sendo tocada. Quando eu vim pra cá, a minha vida mudou totalmente, porque meu apartamento me privava de muito, muito. Primeiro porque eu não podia nunca fazer o que eu faço aqui, nunca. E eu gosto muito de estar sempre diante com os amigos, família reunida, filhos, neta. Eu gosto muito dessa reunião. Então o apartamento me limitava tudo a isso, porque o limite do AP era 10 horas. 10 horas a porta de baixo fechava. Já não tinha aquele acesso, não tem aquela liberdade. O som não se permitia. O apartamento, por maior que ele fosse, não comportava a turma toda. Então, você não tinha nem liberdade em receber as pessoas, né? E depois que eu vim pra cá, não, minha vida mudou 100%. Aí eu parei de morar em casa de família. Cansei. Então, eu comprei esse apartamento na época. Na época que eu comprei, eu morava em Santa Cecília, era um apartamento muito grande, mas o de lá era alugado e aqui é meu, graças a Deus, né? E como eu trabalho para esse pessoal e eu vejo a decoração deles. Claro que a minha decoração é totalmente diferente. A minha é meia que eclética, né? É uma mistura de antiguidade com moderno, moderno, né? E tudo que eu vejo em feira, em feira que tem a minha cara, eu vou comprando. Entendeu? Tudo. Cristais. Os cristais eu gosto muito. Só o barulhinho do cristal para mim já fala tudo. O pessoal joga, não querem saber de que seja o melhor cristal, não estão nem aí. Aí manda jogar fora, não joga fora. Aí eu pego, embrulho, trago para casa e mando arrumar. Quando não dá para aproveitar como copo, eu mando cortar bem baixinho, fazer um cinzeirinho e guardo. E fica interessante, entendeu? Porque eu tenho copo aí quebrado pela metade, então ele se transformou em cinzeiro e cristal, entendeu? Então é isso. Esse ambiente, não é? Esse ambiente que perdura a sua vida inteira, que se mantém constante na sua vida inteira, ele é uma referência. Então a gente mudou de uma coisa antiga, não é? Para uma coisa muito moderna, que esse prédio, quando a gente mudou para cá, era um prédio muito moderno. A gente está nesse espaço aqui do apartamento desde a década de 70, que foi uma mudança bastante complicada para a gente, porque a gente achou o apartamento muito pequeno, hoje em dia ele é considerado um apartamento grande. A gente achou o pé direito baixo, hoje em dia a gente acha o pé direito alto. E a gente sentia falta do quintal e eu passei assim uma boa temporada, que eu posso dizer que pode ser medido em décadas, com os meus sonhos lá na casa da Cardoso de Almeida. A minha parte imaginária permaneceu por muito tempo ainda naquele ambiente de infância. Enfim, o que eu acho assim, que eu diria que no meu entender é interessante, né, nessa história toda, é que do mesmo jeitinho que eu estou sentada aqui falando agora, muitas outras pessoas já sentaram aqui. Então essa cadeira nunca ficou desocupada nenhum dia. É uma cadeira que ela é usada desde 1875, que é quando a gente supõe que esse bisavô, que se chamava então vovô Maneco, que ele e a esposa dele começaram a se sentar nas cadeiras e foram... Isso veio até o dia de hoje. Então as pessoas comem nessa mesa. Minha mãe comia nessa mesa quando ela era criança pequena. Eu comia quando eu era criança pequena. Minha avó comeu nessa mesa quando ela era criança pequena. Esse lustre aí estava na casa da minha tia. Ele veio para cá
E eu fui criada com esse lustre em casa. Eu fui criada num casarão aqui na Cardoso de Almeida. E então, quando a gente ligou a lâmpada aqui, eu falei para minha irmã assim, nossa, como é que fala isso? A luminosidade da infância. Não é que é uma coisa tão confortante você se transportar para o ambiente da infância, que é aquela situação do conforto, do amparo, da proteção. Então é muito interessante a gente, porque ficou interrompido, estava na casa da minha tia, então ficou interrompido essa sensação de você entrar na sala com o móvel e com o lustre. Não é que dá exatamente aquela sensação que eu tinha quando eu era criança. Então quando a gente está assim meio assim aborrecido com alguma coisa, é só acender a luz aqui que tudo volta ao normal. Esse lustre faz muito tempo que a gente comprou. Meu marido comprou, o homem ia passando, vendendo na rua, lustre. Aí ele comprou, gostou desse aí o homem já veio e colocou o lustre, faz tempo. Mas até que é elegante as coisas que ela gosta, né? Nada com detalhes, fica elegante, né? É coisinha simples, mas fica elegante. Tem coisas aqui que eu olho e que eu falo assim, não vou... Eles me trazem alguma coisa. Se eu for ficar me tirando as minhas referências, não sei. Eu gosto de olhar e lembrar das coisas. Essa luminária que está atrás de você é uma luminária que não é nada, não deve custar, sei lá, 5, não sei. Mas é uma luminária que eu lembro onde ela ficava, eu sei quem mexia nela. Na minha cozinha eu tenho até uma espécie de uma cristaleira que eu acabei pondo um bezerrinho de... sei lá. Olha que coisa interessante que é todo feito para talheres. E hoje em dia os talheres, que são menores provavelmente, nem cabem. Ou uns ficam grandes, ou outros ficam pequenos. Espera aí, deixa eu abrir um. Olha aí, ó. Então era uma coisa muito bem dividida, né? Com números, olha aqui, ó. Então você falava na gaveta X, tem isso. Era bem interessante. E originalmente onde ele ficava? Ele ficava na sala de jantar da casa do meu avô. Então tinha uma coisa muito bonita que está na casa da Ana, que ficava em cima. Aqui não dá para pôr coisas tão bonitas. Apesar de que eu ponho bandeja de prata tudo pendurada, porque acho que... E a cozinha ficou... Eu acho que ficou bonita. Também aqui não faço tanta fritura. Sei lá, por exemplo, deixa eu mostrar uma xícara aqui, ó. Uma xícara muito linda, que também ninguém quis ficar. Olha aqui, uma coisa antiga também de Rosenthal, né? Eu sempre fui o lixeiro da família, assim. Lixeiro entre aspas. Lixeiro de coisa boa, assim, né? E como assim, acho que eu tenho irmão que não tem essa visão, então para ele essas coisas não tinham interesse. Mas para mim eu pego tudo, essa percepção, esse olhar, é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Então, por exemplo, essas cadeiras eram da minha avó, aquela mesinha era do meu pai, aquela dos cantos, o piano era da minha mãe. Tem algumas esculturas que meu pai me deu. Essa cadeira aqui também é do Tenreiro, Joaquim Tenreiro, design português. E ela era da... Minha mãe usava essa cadeira, ela era da penteadeira da minha mãe. Na casa que eles moraram, onde eu passei a minha infância. Essa mesa, ela era da sala de jantar da casa do bisavô. Ela abre 3,5 metros, uma coisa assim. Tem várias tábuas para abrir, tem 6 pés. O mecanismo debaixo da mesa, de engate para abrir, é um negócio assim bastante sofisticado, muito interessante. Tá todo preservado, né? Nunca teve cupim, nunca teve nada.
eu não tinha quase nada quando eu vim pra cá. Eu fui comprando aos poucos. Conforme eu ia conseguindo juntar um dinheirinho, a necessidade, eu preciso comprar uma mesa. Aí ia lá, juntava, comprava a prestação, ia pagando devagarzinho. E aquilo a gente foi colocando cada coisinha que nós temos hoje aqui dentro. Olha, meus enfeites, eles vieram mais assim naturalmente. Não foi uma coisa assim planejada. A gente vê, acaba gostando, acha que vai ficar legal, aí você acaba comprando. Muitas vezes eu uso da opinião das meninas também, do gosto delas, que a gente procura adaptar o gosto de todo mundo. Como o meu rack, para que eu pudesse colocar minha TV, que antes era uma TV um pouco menor. Esse meu rack foi presente, que eu tenho ele, não me desfaço desse presente. Aí comprei meu armário para que eu pudesse ter mais espaço para guardar a minha louça. Porque é gostoso a gente ter, chega uma pessoa, você ter um copo, uma coisa tudo limpinho, guardadinho, para você poder servir uma água, um suco ou um café. E a louça, tudo guardadinho, é gostoso. A gente, não dá pra gente ter tudo bonitinho ali no lugar, mas a gente vai tentando. A gente acaba juntando coisas que a gente gosta, né? Era na casa dos meus avós. Qual, amor? Aquele garçomzinho. É? Aquela estantezinha da casa dos seus avós. Aquela na casa da vovó, Aquela, né? Mas não é tradicional aqui dessa sala, não. Ela estava no nosso quarto. Estava no nosso quarto, ela veio para cá há pouco tempo. E esse armarinho também, essa gaveteirinha. Mas aí você comprou de antiquário. Nós temos aqui, eu acho que não lembra nem a casa dos meus pais, nem dos meus avós, nem dos pais ou avós de minha mulher, de Sônia. Porque nós fomos desenvolvendo, sobretudo, um gosto por móveis. Até porque o tato da madeira, para mim, é especialmente agradável. Então, ela tem, eu espero, ao menos o que eu gostaria, que fosse uma casa despojada. Tem móveis aqui que a gente adora e tem móveis que a gente ainda não sabe por que tá, mas lembra do tio, do vô, e vai deixando. Aí chega uma hora que a gente põe num cantinho e fala assim, leva lá pro sítio, entendeu? Então... Mas eu gosto muito de... Eu e o Rodrigo, a gente gosta muito de madeira. Por exemplo, quando a avó do Rodrigo demoliu uma casa, na antiga Faria Lima. Então essas madeiras aqui, esses ipês, são da casa dela. Essas portas, tem umas portas balcão, a gente pegou da casa dela. Então a gente trouxe um pouco da casa da avó do Rodrigo pra cá. Por isso todo mundo fala, parece casa da vovó, casa da titia. Fala, casa da vovó, o escularinho da vovó, né? Mas a gente tem essa pegada, assim, de uma madeira, de conforto, uma coisa mais quente, assim. Esse espelho, ele é um espelho francês, ele faz parte de uma época em que a estética brasileira, ela vinha da França. Então é uma coisa bastante importante isso. Ele tá comigo, ele foi do meu bisavô, quer dizer, então é uma coisa assim já muito antiga, não é? Então, na questão da propriedade, não é? Eu não trabalhei para comprar o espelho, a única coisa que eu fiz é tentar fazer umas dourações nele, pagar alguém para passar um solvente, tirar um cupim, não é? Que tinha na madeirinha de trás, que essa madeirinha já foi trocada algumas vezes, que segura o espelho. Que eu levei esse espelho no Museu de Ipiranga para ser fotografado, para fazer parte de um acervo comunitário, digamos assim. Quando eu entrei com ele no museu, ele ficou diferente. É lá a idade dele, não é? Essas coisinhas que parecem metade de um ovo, assim, né? Que dá toda a volta no espelho, é o mesmo acabamento que tem um nome isso daí, sanca, não sei como é que chama, que é esse entorno do teto, não é? Do forro que tem lá no museu.
Então, é interessante que aqui quase ninguém elogia o espelho quando entra. É uma coisa raríssima. Nossa, quando eu cheguei com o espelho no museu, as pessoas paravam para olhar o espelho e para elogiar o espelho. Então é muito interessante como ele chegou no lugar da idade dele, não é? Junto com a arquitetura da época. Ele combina com aquele ambiente. Pena que eu não posso fornecer para ele aquele ambiente, porque dentro daquele ambiente, todo mundo que entrasse em casa ia achar ele maravilhoso. Que na casa da minha avó ele era mais bonito do que aqui. Não é? A gente, quando tem objetos que pertencem à história de onde a gente está, onde a gente mora, a história da família da gente, ou de pessoas queridas da gente, a gente não deve tratar como propriedade. Ela não tem que ter um valor econômico. Ela pode até ter, você pode chegar e dizer, essa sua mesa vale alguma coisa e falar um número para mim. Mas não tem nenhum sentido isso, porque isso daqui não foi uma coisa comprada, não é um investimento. Se alguém vier conseguir comprar uma, depois vende, tá certo? Aí é diferente. Se a pessoa comprou de alguém, aí é diferente, passou a ser um bem de consumo, não é? Né? Nem vou falar bem de produção, porque ele já produziu há tanto tempo, não é? Minha decoração, assim, me inspirei muito na Cecília Americano, porque ela gostava muito de coisas antigas, entendeu? Então, por exemplo, esse quadro que eu tenho aí na parede me lembra muito a Cecília Americano. Então, quando eu vi esse quadro, eu falei assim, esse quadro é a Cecília Americano, eu vou pegar esse quadro. Peguei o quadro. Então, por quê? Porque lembra ela. E sempre quando eu sento nessa sala, eu olho para esse quadro e vejo a Cecília Americano. Na verdade, a maioria das coisas que eu tenho aqui, olha, a maioria dos quadros que eu tenho aqui, a maioria foram da Cecília Americano, que eu ganhei dela. Tem muito objeto que pertenceu à Cecília Americano. Por isso que eu morro de ciúme, eu não gosto que ninguém ponha a mão, entendeu? Então, aí que tá, eu me sinto um pouco, não é interessante?